Para falar sobre o uso de tecnologias para a multiplicação de bioinsumos nas fazendas, convido ao palco o nosso palestrante, professor Brenner Marra, da Universidade Federal de São João del Rei. Tem que começar, né? Senão a gente vai perdendo a agenda. Senão eles não vêm também. Vamos lá. Bem, então é um enorme prazer, uma enorme honra estar aqui com todos vocês. É um momento ímpar. Agradeço especialmente a comissão organizadora do evento, o GAAS, o sindicato, o IDR, a todos esses organizadores que montaram esse evento, que eu acho que está sendo excelente. É bom falar por último, porque a gente fala menos, né? Já estamos chegando aí na etapa final desse belo encontro. E nós vamos, então, trazer aqui algumas tendências, alguns usos de tecnologias que somam, que estão vindo, que muitas empresas grandes já perceberam, estão usando, e por que não nós fazemos o uso disso nas fazendas, né? Não apenas a multiplicação, mas a produção de bioinsumos num conceito mais amplo na fazenda, né? Então, vamos lá. Essa é a nossa equipe, o nosso time, lá da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Eu sempre acredito que nós precisamos sempre trabalhar em juntos, sempre estamos conectados, compartilhados. Então, essa é a nossa equipe, formada por docentes, discentes. E vamos lá. Aproveitando um pouquinho o que o nosso presidente do GAAS falou, definiu muito bem bioinsumos, de uma forma muito prática, os pilares dos bioinsumos, para mim, são esses 3 grupos de moléculas. Os agrobiológicos, os biológicos, que nós vamos focar um pouco mais, mas não menos importante, os extratos de plantas, os extratos vegetais. Aqui foi falado no ácido pirolenhoso, tem o pessoal da aloe vera, tem o pessoal do NIM, da Zadiracta índica, tem o pessoal da Carbon Brasil com as crotalinas, lá da crotalária. Então, os extratos vegetais, os extratos de plantas, são sim um dos pilares dos bioinsumos. Assim como os extratos de algas. Já foi falado de algas aqui também, mas eu queria valorizar um pouquinho mais esse bioinsumo e cada vez mais as multifuncionalidades, ou seja, o uso conectado dos agrobiológicos com os extratos vegetais, os extratos de plantas e com os extratos de alga, representa sim uma tendência. A minha contribuição aqui, ela é pequenininha dentro desse grande quebra-cabeça, e eu vou complementar o que o Dr. Paulo falou, comentou na palestra anterior, né? Então, é uma complementação da palestra anterior. E estamos aqui discutindo agricultura. Tivemos também o nosso amigo Fábio Padovani falando de pecuária, né, de bioinsumos na pecuária. Mas o Programa Nacional de Bioinsumos, os bioinsumos, além da agricultura e da pecuária, também são ferramentas poderosíssimas na aquicultura. Eu estive há alguns dias no Congresso Nacional de Aquicultura, e as nossas dores aqui na agricultura são as mesmas dores da aquicultura, que é a produção de peixes, moluscos, vieiras, ostras, camarão e etc. Então, os bioinsumos também são aplicados à pecuária e à aquicultura, dentro desse conceito bem amplo, que é a bioeconomia, que é o uso dos recursos biológicos para esses nossos grandes desafios sociais, climáticos, econômicos, né? Buscando a substituição desses recursos fósseis não renováveis. Visto aí a COP27, a COP30, que está logo ali. Ao longo de todo esse nosso encontro, nós vimos que os bioinsumos, sejam eles extratos vegetais, extratos de algas, agrobiológicos, podem e devem ser utilizados desde o pré-plantio, no tratamento de semente, no enraizamento, na emergência, na fase vegetativa, na fase de enchimento de grãos, né?
Então, os bioinsumos, de forma conectada, juntos, misturados ou não, fazem parte do manejo. E foi muito bem abordado aqui o manejo, por exemplo, o depoimento maravilhoso do Cruvinel, né? Cruvinel. E eu vou falar sim das algas, vou falar sim dos extratos vegetais, que são tendências tecnológicas, mas o nosso foco são os agrobiológicos e os metabólitos produzidos por esses agrobiológicos. Gostaria de mostrar aqui uma interpretação minha, né? Existem várias correntes de pensamento, existem várias visões diferentes, mas dividi aqui os agrobiológicos em gavetas, as gavetas do armário. A primeira gaveta, a gaveta base, né? A gaveta primária da agricultura sustentável e regenerativa, tudo isso que foi falado de Soil Food Web, de TMT, de microgel, de sileu, de EM, de bocache, muito bem falado também da compostagem, dos condicionadores de solo, do condicionamento biológico do solo. Então, esse é o pilar, é a primeira gaveta, para mim, da agricultura regenerativa. Mas temos situações específicas, onde nós precisamos de soluções específicas, soluções isoladas, um controle de um percevejo, um controle de uma mosca branca, um controle de um mofo branco. Daí, então, realmente, nós precisamos de isolados. Só que os isolados, apesar de terem uma especificidade, uma eficiência muito grande, eles também, às vezes, têm algumas limitações de shelf life, de prateleira, vida útil, né? Estabilidade, contagem. E, cada vez mais, acredito nessa segunda geração como uma tendência tecnológica. Você produzir os ativos, os bioativos microbianos. Então, lá da cromobactéria, eu posso ter a violaceína, que é um inseticida. Lá da bovéria, eu posso ter a beuvericina, que é um agente inseticida, né? Do azo, do brade, eu posso ter alguns precursores hormonais. E esses bioativos microbianos podem ser conservados a longo prazo, com uma temperatura ambiente, são mais termoestáveis, e é uma tendência tecnológica, sim. E como terceira geração, dentro dos agrobiológicos, eu acredito nessa última gaveta que está ainda em construção, que é a gaveta multifuncional, onde nós vamos ter mesclados, blends de micro-organismos, com bioativos microbianos, com misturas de extratos vegetais, com extratos de algas, e até mesmo, por que não, com agrotóxicos. Muitas empresas grandes já estão pensando em mesclar agrotóxicos com bioinsumos. É claro que a nossa tendência aqui é buscar o uso de bioinsumos, mas, eventualmente, se a gente adoece, nós temos que ir na farmácia tomar um remédio, né? Então, o uso, às vezes, de defensivos agrícolas, agrotóxicos, ainda faz parte da nossa realidade. Então, eu queria dividir aqui os agrobiológicos nessas gavetas, e nós poderíamos categorizar todos esses bioinsumos em vários grupos, como os fixadores biológicos de nitrogênio, os promotores de crescimento, os agentes de controle biológico de doenças, de pragas, assim como os solubilizadores, os disponibilizadores de nutrientes, ou em outras categorias que a gente pode acrescentar aqui. Falamos bastante ontem de micorrizas, etc, etc, etc. Poderíamos ter várias categorias. Mas quando nós estamos falando de isolados, e o nosso foco aqui nesse momento é falar de tecnologias para isolados, como uma complementação da palestra anterior do Dr. Pablo, fundamentalmente nós estamos falando de fungos e bactérias, né? E o corpinho ali da bactéria é completamente diferente do fungo. A maquinaria celular do fungo é muito mais complexa, né? Então, eu não vou dar uma aula aqui de microbiologia, mas é importante a gente entender a fisiologia de cada um desses grupos, e até mesmo entre os grupos tem diferenças muito grandes.
Existem, por exemplo, bactérias que não esporulam, que não formam uma estrutura de resistência, como azospirilo, bradyrhizóbio, cromobacterium, assim como existem micro-organismos que esporulam, bactérias que esporulam muito bem, como o grupo dos bacilos, assim como os fungos, né? As leveduras são grandes probióticos, prebióticos até, como foi discutido ontem, que não esporulam. E essa questão, ela faz parte de uma discussão técnica quando falamos de multiplicação de isolados, né? Apenas para ilustrar essa questão do esporo, que é muito importante, que é uma estrutura de resistência, muitas vezes as empresas que comercializam os inóculos para as multiplicações on-farm, elas buscam comercializar os esporos, porque os esporos têm uma vida de prateleira, um shelf life maior. Mas quando você inocula um esporo na sua biofábrica, você tem uma limitação de crescimento, uma fase log, uma fase de adaptação muito maior, criando riscos de contaminação. E, ao mesmo tempo, quando a gente quer aplicar um produto lá na lavoura, você aplicar na forma de esporos, é um produto que tem mais resistência a raios ultravioletas, à umidade, ao armazenamento. Então, essa questão dos esporos, da fase de célula vegetativa, são muito importantes. Assim como as diferenças de produtos produzidos em meio sólido ou em meio líquido. É o caso aqui, só para exemplificar, dos fungos produzidos, por exemplo, no arroz. Estão usando o macarrão hoje também para produzir isária, pocônia, tricoderma em meio sólido. Como é também uma tendência produzir fungos em meio líquido. Já existem várias referências, essa é uma referência bastante interessante, onde mostra que produtos obtidos por fermentação, multiplicação em meio sólido, produzem esporos com maior shelf life, com maior vida de prateleira, mas que têm menor bioatividade. Enquanto os produtos obtidos, esporos, na forma de blastósporos, obtidos em bioreatores em fermentação líquida, têm um shelf life muito menor, mas tem uma bioatividade de até 100 vezes maior. 100 vezes maior, nós estamos falando de duas casas, de 2 zeros, 100 vezes. Então, um 10/6 pode ser um 10 elevado a 8 UFC por ml. Isso, às vezes, justifica a dose maior ou menor. Então, é uma discussão muito ampla essa aí, que a gente precisa padronizar, a gente precisa sincronizar essa discussão. Vou tomar aqui como referência, como base para o nosso bate-papo, os pilares para a produção dos agrobiológicos da Bioinsumos, né? Bioinsumos Brasil foi citado aí, uma empresa pioneira que veio para fazer a capacitação de produtores, de técnicos na área de multiplicação de micro-organismos, né? Acho que já passaram aí quase 600, 700 alunos pela Bioinsumos Brasil. No momento ali da pandemia também lançou o primeiro curso online. E esses aqui são os pilares que são abordados lá. E esses pilares, eu vou fazer uma metáfora, uma comparação, lá com a nutrição de plantas, lá com a lei do mínimo, né? Então, o que limita a produtividade é o mínimo de um determinado nutriente, aquele barrilzinho lá da nutrição de plantas. Então, esses 7 pilares aqui, eles são muito importantes. Não basta um estar muito bem e o outro não estar muito bem. Todos precisam estar nivelados. Não adianta você ter uma tecnologia de aplicação muito boa se o seu ambiente de produção não é bom, conforme o Dr. Pablo falou. Não adianta você ter um inóculo bom, um meio de cultura bom, se o seu armazenamento não é adequado. Então, é importante você sincronizar, né, os níveis técnicos, tecnológicos de todos esses pilares, que nós vamos comentar agora cada um deles de forma muito simplificada. Primeiro, o ambiente adequado, limpo, fechado, estamos falando de isolados, utilizar as boas práticas de higienização, sanitização de forma rigorosa, o ácido peracético, o detergente alcalino, o detergente ácido, a CIP, Clean in Place adequadamente, que já foi abordado. Utilizar inóculos concentrados, sem contaminantes. E o melhor inóculo não é o esporulado, o melhor inóculo é o que está em célula vegetativa. Esse é o melhor inóculo. Agora, esse tem um bom shelf life.
né? É um meio líquido, é um meio sólido. A gente tem que discutir a questão das cepas. As cepas que nós temos disponíveis como referências lá no fitossanitário não é o suficiente para nós atendermos a nossa agricultura. A questão dos aspectos regulatórios. Se a gente prospecta uma determinada célula hoje, como é que nós vamos usar isso? É uma discussão muito grande. A quantidade de inóculo inicial, muitas empresas estão recomendando um inóculo inicial de 0,5%, 1%. Eu sou professor de microbiologia industrial, enzimologia industrial, a gente inocula com 20% de inóculo inicial com célula vegetativa. Agora, às vezes isso fica antieconômico, então é a tendência a ser discutida. Assim como nós já comentamos, as células vegetativas, inóculo, que seria o ideal, versus a forma esporulada, a estrutura de resistência, que seria a melhor forma de aplicar esse produto no campo, pois ele tem mais resistência a baixa umidade, raios ultravioletas e etc. Terceiro pilar, utilizar bioreatores com alta capacidade de limpeza, clean in place, com medição e controle de temperatura, de pH, de oxigênio dissolvido. Eu tenho visto muitas dificuldades de produção, baixa produtividade, porque tem pouco oxigênio dissolvido, porque não controla o pH, porque não controla a temperatura. Esses parâmetros de pH, temperatura e oxigênio, controlados, medidos intermitentemente no bioreator, são parâmetros fundamentais para o sucesso da produção de isolados. 4, meio de cultura de qualidade, específico, estéril, seja ele sólido, seja ele líquido. Nós precisamos ter meios de cultura específicos. A ração de um bezerro bovino não tem nada a ver com a nutrição de um cachorro pet. A nutrição de um tricoderma não é a mesma de um bacillus. Então, nós precisamos aprimorar o uso desses meios de culturas mais específicos. Acompanhar, quinto pilar, acompanhar as etapas de cinética e crescimento microbiano. Então, todas essas discussões precisam ser feitas. E aqui, então, eu só quero resumir. Para mim, é muito importante o uso do condicionamento biológico do solo, da compostagem, do mix de cobertura, plantas de cobertura. Quanto mais matéria orgânica, quanto mais carbono orgânico no solo, mais nós temos visto resultados dos isolados com mais eficiência no campo também. E aí, então, dentro dos biológicos, nós temos esses 7 pilares. E eu queria agora, nos meus últimos minutos, comentar rapidamente dos extratos de plantas e dos extratos de algas e os seus derivados, né? Bom, benefício dos extratos de algas, gente, há mais de 150 anos nós temos o uso formal dos extratos de algas, né? Os orientais utilizam extratos de alga de forma milenar. Quem quer ler uma boa revisão de algas, pega aí o anuário da Absol 2019, tem um excelente capítulo. Vou citar ali na frente uma revisão do James Craig, maravilhosa para quem quer ler um pouquinho sobre extrato de algas. Mas os benefícios são imensos. Desde a germinação, emergência, enraizamento, crescimento, enchimento de grãos, as algas trazem benefícios. E quem trabalha com Soil Food Web sabe como os extratos de algas são compatíveis com essa técnica, com essa tecnologia. Os extratos de algas são completos do ponto de vista nutricional. Tem biomoléculas das mais variadas possíveis, hormônios, precursores hormonais, aminoácidos. E eu gosto muito dessas defensinas chamadas de galactosulfanados. Esses aí são precursores de resistência, eu vou falar até de imunidade, né? Eu vou ser um pouquinho arrojado aqui em falar em imunidade de planta. Mas, infelizmente, o retrato dos extratos de algas é esse. Nós temos as algas pardas, vermelhas, verdes. Todas essas algas citadas aqui, a primeira eu vou citar como referência, as Scophilonodosum, são derivadas de extrativismo. Ninguém planta, cultiva as Scophilonodosum. Vai lá e coleta. Lá no hemisfério norte, né, a maior empresa de extrato de algas é a empresa Acadian, lá do Canadá.
Isso é coletado por um canadense, isso é processado por uma empresa, atravessa o oceano, a aduana, chega numa indústria até chegar na gente. Né? Esses extratos de algas são obtidos através de solventes, extratores químicos, como o KOH, e aí é problema com mistura de micro-organismos, problema com complexação, com nutrientes. Né? E 90 e tantos por cento, quase 100% de tudo que a gente usa de extrato de algas, vem basicamente do Canadá, da França, da Noruega e da China. Mas com o Programa Nacional de Bioinsumos, já foi falado aqui de microalgas também, nasce uma grande expectativa no Brasil, a Capaficus alvarezi, né? Uma alga de clima tropical, de águas rasas, claras, né? E, diferentemente das outras algas importadas, que são extrativistas, essas são cultivadas. Essa alga chamada Capaficus alvarezi, ela tem uma capacidade fotossintetizante 8 vezes maior do que a cana-de-açúcar. Ela é extremamente compatível com os biológicos. Inclusive, as grandes empresas de biológico já estão usando isso aí nas suas formulações. E daí a gente tem o extrato, a gente tem a carragena, que nós fazemos microesferas como aquela, e a gente consegue imobilizar os micro-organismos ali dentro. Olha só, nós temos linhas de trabalho lá dentro da universidade, e aí simplesmente nós podemos acoplar num bioreator, e ao invés da gente multiplicar o micro-organismo, nós estamos produzindo os metabólitos do tricoderma, da cromo, da bovéria e etc. Né? E esses produtos são termoestáveis, têm vida de prateleira. Essa é uma tendência tecnológica. E por fim, né, meu tempo também já está finalizando, os extratos vegetais, os seus bioativos. Então, já conhecemos, já sabemos do potencial da Azadirachta indica, o NIM, como inseticida, da aloe vera, tem a turma da aloe vera aí, pessoal da Carbon Brasil, mas cada vez mais nós estamos conhecendo e consolidando o uso de extratos vegetais como protetores microbiológicos e conservantes biológicos. Então, eu vejo isso de forma multifuncional. Nós produzimos bioinsumos na fazenda, utilizando essas tecnologias à base de alga, de extratos vegetais, assim como o aprimoramento dessas tecnologias dos agrovegetais, dos agrobiológicos. Né? Compostos fenólicos, terpenos, ácidos graxos são os metabólitos, os bioativos mais utilizados dos extratos de planta. E aí a literatura já está mostrando várias possibilidades. O alho, a curcuma, o gengibre, os citros, o eucalipto, o tabaco, a pimenta, a acácia, etc, etc, etc. Muitas coisas boas vão vir dos extratos vegetais. Então, isso é sim uma tendência tecnológica. Finalizo agradecendo aí os nossos parceiros de pesquisa e desenvolvimento, empresas que trabalham com bioinsumos, empresas que também são associadas do GAAS. E, ao longo desses 2 dias, fiquei pensando quais seriam as minhas considerações finais, depois de excelentes palestras, depois de muita informação, de muita experiência. Eu vou resumir, então, as minhas considerações em 3 palavras, e tem que ser nessa ordem: inteligência, coragem e paciência. Inteligente nós estamos sendo, porque nós estamos buscando soluções inteligentes, regenerativas, sustentáveis. Coragem, nós também estamos tendo coragem de tomar ação, de ser um agente transformante. A palestra do Bison foi maravilhosa, né? Da coragem que nós estamos fazendo, tomando. E a paciência agora, que eu remeto aí a palestra de novo do Cruvinel. Não imaginava que depois de 5, 6 anos eu podia ter um resultado desse. Então precisamos continuar trabalhando, continuar tendo coragem e um pouquinho de paciência, que os resultados vão vir, estão vindo. Vamos em frente, precisamos produzir alimentos sustentáveis, alimentos funcionais para toda a nossa sociedade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês.
Obrigado, professor Brenner. Exatos 30 minutos. Obrigado.